8h35. Nós vamos conversar agora com Nelson Mussolini, que é o presidente executivo do Sindusfarma, Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos do Estado de São Paulo. Há uma evidente preocupação, né, Salomão? Você que há muito tempo acompanha essa questão dos remédios, com a alta do dólar, né, a variação cambial, com os custos da indústria e mais recentemente, como apontou o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, com o aumento desmesurado das taxas cobradas pela Anvisa. Aquela história que nós comentamos ontem aqui sobre preços represados. Desde 2001 não havia revisão dessas taxas da Anvisa e agora querem aplicar de uma vez só. Então o Nelson Mussolini está conosco hoje para tirar algumas dúvidas e quem sabe até dar uma certa tranquilidade a quem faz uso continuado de medicamentos. O preço represado levou muitas vezes à supressão da fabricação de medicamentos. Eu citava sempre aqui um colírio gostosinho, bom, mas muito baratinho, Visadron. Não pagava a embalagem, estava R$2, dois e pouco cada. E o Ormigrim, um específico para enxaqueca, dor de cabeça, também pois dizem que porque não foi permitido aumento de preço. Pura e simplesmente a Organon retirou de circulação. E assim, dezenas e dezenas de medicamentos. Bom, Nelson Mussolini vai conversar então conosco sobre essa preocupação que existe. Aumento de custos da indústria, né? É uma inflação que não tem nada a ver com a inflação oficial, com os reajustes contidos que a Anvisa determinou. O último foi acompanhando a inflação, né? De 7 e pouco por cento. E mais esse custo aí que representam as taxas represadas com o reajuste de uma vez só. Bom dia, Nelson Mussolini. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Quero cumprimentar o Salomão Esper, o santartense Salomão Esper, e ao qual cumprimento a mesa toda. Então, vamos falar um pouco aí sobre os custos da indústria de medicamentos, porque há uma preocupação muito grande, né? Sem dúvida nenhuma. Nós estamos apreensivos com o que vai acontecer. Para você ter uma ideia, a variação do dólar neste ano já está na casa de 73%. Desde o último reajuste já está na casa de quase 30%. Então isso afeta muito os nossos negócios, tendo em vista que mais de 90% da matéria-prima que nós utilizamos para fazer medicamentos no Brasil, ela é comprada em dólar, ela é importada. 75%, é isso? É a variação do dólar de janeiro até agora. Dos insumos é mais, né? 90%? 90% dos insumos. É uma variação, é muito grande. O Brasil realmente, ele desde a década de 80, ele optou por não ter uma indústria farmoquímica, que a gente chama, de porte para suprir as necessidades do país, né? É uma indústria que precisa de muita escala. O Brasil não tem tanta escala assim, nós representamos só 4% do consumo mundial de medicamentos, então importamos tudo porque o custo era muito mais barato. Mas quando a gente vê um custo desse tamanho, a gente começa a ficar preocupado, porque a rentabilidade das empresas começa a cair, e cair de forma assustadora. E como é que a Anvisa tem acompanhado esse crescimento dos custos? Então, nós temos uma legislação de preço que só autoriza reajuste de preço uma vez por ano. Em abril, em 1º de abril, a gente faz os reajustes de preço. Para você ter uma ideia, se nós pegarmos de 2008 para cá, nós tivemos um reajuste médio de preços para a indústria farmacêutica de 33%, contra um INPC de 47% e um reajuste de salário dos nossos trabalhadores de 62%. Quando você pega e junta nesta equação toda o dólar, que nesse período de 2008 para cá variou 124%, você pode imaginar como está a rentabilidade das empresas. Ela realmente sofreu muito. Então, com isso, provavelmente as ações das empresas em relação à sua política comercial vão ter que ser revistas. Aqueles descontos que a gente encontrava no passado, provavelmente as empresas vão ter que rever esses descontos. Agora, Nelson Mussolini, e os descontos que são oferecidos diretamente dos laboratórios, que autorizam as farmácias
a dar descontos substanciais. Há um remédio aí antidiabético que dá um desconto do preço de 202, um desconto de mais de R$70 por unidade. Esses descontos dos laboratórios também estão comprometidos? Provavelmente não, Salomão. Esses descontos deverão permanecer, porque aí é uma política interna da empresa de fidelização da marca dela. Então, as empresas vão ter que, dentro do seu mix de produtos, reduzir descontos em outros produtos, não aqueles que estão dentro dos programas de fidelização, porque aí há um compromisso que as empresas têm com o próprio consumidor do produto dela. Então, dificilmente isso será afetado. Mas, de fato, outras linhas das empresas poderão ser afetadas, uma vez que é impossível manter um negócio quando a rentabilidade cai muito. Nelson, e essas taxas da Anvisa aí que tiveram reajuste de 193% até, que taxas são essas? Há alguma negociação em andamento com a Anvisa, conversa? Então, a grande questão é a seguinte, com a Anvisa não dá para conversar sobre isso, porque quem determinou esse reajuste foi a Receita Federal, foi o Ministério da Fazenda. Nós tentamos conversar um pouco com o Ministério da Fazenda, mas não tivemos resposta. Tá? Tudo que a indústria farmacêutica faz, ou tudo aquilo que está sobre o comando da Anvisa, e a Anvisa é a maior agência sanitária em termos de volume de serviço. A Anvisa cuida de alimentos, cuida de defensivos agrícolas, cuida de produtos farmacêuticos, cuida de hospitais, cuida de uma série de questões. No Brasil, tudo tem a taxa pelo serviço que a Anvisa presta. Tá? Essa taxa, realmente, ela não foi reajustada de 2003 para cá, porque quando da criação da Anvisa teve um valor muito alto das taxas. Para você ter uma ideia, uma taxa de registro de medicamento na Anvisa até 2003 era de R$650, R$648. Em 2003, quando a Anvisa foi instituída, essa taxa subiu para R$80 mil um produto novo. Tá? Sobre a expectativa de que nós teríamos um excelente serviço para a Anvisa, comparado às agências internacionais, em termos de rapidez e efetividade. Infelizmente, não obtivemos essa questão da rapidez, e as taxas não foram reajustadas. Taxa é serviço, é contraprestação de serviço. Agora, em razão do déficit público, eu não tenho a mínima dúvida com relação a isso, houve esse reajuste de 193, ou seja, praticamente dobrou, triplicou o preço do medicamento, das taxas da Anvisa. Tem uma ideia de registro de produto, saiu de 80 e foi para 238 mil reais. Então, realmente, houve um reajuste acima de qualquer parâmetro, sem nenhuma previsibilidade. Isso foi publicado no final de agosto para início em setembro, tá? E nós não tivemos nenhum tipo de interlocução. O que o Sinusfarma fez? O Sinusfarma distribuiu uma ação em Brasília, uma mandado de segurança, que estamos aguardando a manifestação do judiciário para tentar parar esse tipo de coisa. Também há uma ação dentro do Senado Federal visando reduzir, ou melhor, proibir este aumento através de uma norma legislativa. E a redução do programa Farmácia Popular, de que maneira afeta a indústria farmacêutica? Não, sem dúvida, é uma redução parcial da farmácia popular. No momento que saiu essa notícia, ela foi muito mal explicada pelo próprio governo, né? O Aqui Tem Farmácia Popular, que é aquele que entrega o medicamento de graça à população com asma, diabetes e hipertensão arterial, esse programa não foi alterado. Ele será mantido pela União. Também em redes particulares? Isso. Esses daí continuam, né? O que foi afetado é aquele que havia o copagamento, que eram alguns produtos para colesterol. Estava incluído nesse programa algum tipo de pílula anticoncepcional e também as fraldas geriátricas, tá? São 15 ou 20 produtos que estavam dentro desse programa. De fato, vai afetar a população, a gente não tem a mínima dúvida, mas são produtos que têm muita concorrência, tirando as questões das fraldas geriátricas, mas são produtos que têm muita concorrência. Então, nós acreditamos que não haverá uma expansão de preço muito alto
porque tem muito genérico na classe desses produtos, então a concorrência é forte e a gente sabe que concorrência faz baixar preço. Óbvio que com os custos aumentando, as reduções não poderão ser tão grandes também. É razoável a justificativa de que o governo passou muito tempo, alguns anos, sem nenhum aumento? Não, olha, não tem justificativa para isso. Aí sobre as taxas, né? Sobre as taxas. Para não confundir aqui, sobre as taxas que o Salomão está perguntando. Não, sobre as taxas? Não é, porque se você pegar os custos que a Anvisa ela mesmo publica, de quanto custa a Anvisa, o que ela arrecada hoje e o custo dela é menos de 100% de diferença. Então, o razoável, se assim podemos chamar, seria fazer um aumento na base de 100% e não de 193%. Entendeu? Isso seria o razoável. Não seria o correto, porque nós precisamos trabalhar com previsibilidade. A indústria farmacêutica trabalha muito com previsibilidade. Nós demoramos 10 anos para desenvolver e lançar um produto no mercado. Então nós precisamos ter previsibilidade, inclusive para a aferição de custos dos produtos que nós vamos lançar. Então fazer qualquer coisa, não tem razoabilidade você aumentar. Num país que está em crise, qualquer coisa em 200%. Nelson Mussolini, nós temos constatado aqui falta de medicamentos em hospitais públicos. O que é que está acontecendo, hein? Então tem alguns tipos de medicamentos que sofreram realmente uma falta. O último que estava muito em voga foi a questão do Bezetacil, né, que sofreu uma falta por alteração dos produtores internacionais, e aí você precisa fazer um novo registro da Anvisa. Tá? Em hospitais públicos, que a gente sabe que também está havendo algum tipo de falta, é a questão da falta de dinheiro que os hospitais públicos estão sofrendo. Nós não temos a mínima dúvida, e isso precisa ficar muito bem colocado, de que o sistema de saúde brasileiro precisa ter mais dinheiro. Hoje o nosso sistema de saúde ele precisa ter mais recursos para atender às necessidades da população. Nós criamos no Brasil, em 1988, demos um grande passo para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, do SUS, falando que é obrigação do Estado, o dever do Estado, fornecer saúde gratuita para as pessoas, mas nós estamos retirando recursos do Ministério da Saúde. E com isso você vai complicando anualmente as questões. Você olha, por exemplo, que este ano nós já estamos falando que o Ministério da Saúde deve ter alguma coisa por volta de 13 bilhões de reais a menos para atender às necessidades da população. Então isso é muito grave e aí começa, sem dúvida nenhuma, a ver os apertos e as faltas de produtos dentro dos hospitais públicos. Obrigado por sua participação aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, Nelson Mussolini, que é o presidente executivo do Sindicato da Indústria Farmacêutica, Sindusfarma. Até uma próxima, hein? Até uma próxima, estou sempre à disposição de vocês. Obrigado. Esta meia hora do Jornal da Bandeirantes, gente.